Olá, tudo bem? Nesse vídeo de VBNet, vamos usar o pacote Fluent Validation para validar os dados de um objeto antes de ser gravado. Não é o formulário que vamos validar, mas o objeto. Eu preenchi 2 campos e 2 eu não preenchi. Ele me deu a mensagem que o e-mail é um endereço de e-mail inválido e o limite de crédito deve ser informado. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Abra seu Visual Studio, eu vou usar o 2022, mas pode ser o 2019 até o 2017. Criar um projeto, aqui na linguagem Visual Basic, Windows, área de trabalho, eu vou selecionar o aplicativo do Windows Forms, .NET. Se você quiser, eu vou digitar aqui Forms. Isso vai reduzir a quantidade de opções. Você pode escolher também o aplicativo do Windows Forms, .NET Framework, que é mais antigo. Próximo. Aqui vai o nome da aplicação. Se você tiver no .NET Framework, aqui já tem o criar. Se não, próximo. Aqui, se você está no Visual Studio 2019, só tem o .NET 5. Ou, se você estiver no Visual Studio 2022, tem o .NET 6 ou .NET 6 criar. Em qualquer uma dessas opções, o Visual Studio inicia uma aplicação com um formulário vazio. Eu vou parar o vídeo e vou desenhar um formulário. Eu desenhei esse formulário. Se você ainda não sabe desenhar um formulário, eu vou deixar uma playlist na descrição desse vídeo para você assistir. Esses daqui são labels, é só arrastar os labels para cá. Esses daqui, todos eles são text box. Arrasta o text box, redimensiona. Esse primeiro chama txt id. Esse segundo chama txt nome. Esse terceiro txt e-mail. TXT limite crédito e esse outro BTN salvar. É um botão, é só arrastar um botão para cá e redimensionar. Pressiona Ctrl Alt L, vai mostrar o gerenciador de soluções. Aqui, sobre o nome da aplicação, sobre o nome do projeto, clique o botão direito do mouse, adicionar, classe. O nome dela é clientes, adicionar. Essa classe vai ter essas propriedades, ID, nome, e-mail e limite de crédito, com esses tipos, inteiro, string e decimal. Vou salvar. Agora eu vou instalar um pacote. Cliquei em ferramentas, gerenciador de pacotes do Nugget, gerenciador de pacotes. Aqui em procurar, vou procurar Fluent Validation. Aí esse primeiro aqui, ó, versão 11.2. Se for mais recente, pode ser também. Está escrito assim, ó, a Validation Library for .NET. Vou marcar aqui projeto, instalar. Ele começa a instalação e vem essa caixa. Pode ser que ela não venha. Eu vou clicar OK. Caso ela venha, clique OK. Ele vai fazer a instalação. Olha, não deu mensagem, mas ele terminou. Vou fechar aqui, ó. Ctrl Alt L. Aqui, Independência. Só para confirmar, tá aqui o pacote, ó. Isso se eu tiver no .NET 5 e .NET 6. No .NET Framework, você vai ter referências e vai estar nas referências. Agora, eu vou fazer o seguinte. Ó, aqui o Fluent Validation 11.2. Sobre o nome do projeto, eu vou criar mais uma classe. Cliquei o botão direito, vou adicionar uma classe. Clientes Validação é o nome da classe. Adicionar. Vou fechar aqui, ó.
Então, essa classe clientes validação, ela é derivada desta outra classe aqui, ó, Abstract Validator. Vou colocar o mouse em cima, mostrar possíveis correções, Imports Fluent Validation. Ele vai pôr o namespace aqui em cima. Então, essa classe clientes é derivada dessa daqui. Agora, eu vou criar o construtor dessa classe. Em VBNet, o construtor é sempre a subnew. Agora, vou colocar as regras aí, por todas de uma vez. Eu já tenho pronto aqui, só vou copiar e colar. Essas são as regras. Essas regras vai validar quem? Vai validar a classe, um objeto da classe clientes. Esse objeto tem um ID, um nome, um e-mail e o limite de crédito. São as propriedades. São as propriedades desta classe aqui, ó, clientes, classe clientes. São essas daqui. Então, ele valida o quê? Ele valida um objeto. Não é o meu formulário que vai ser validado aqui. Esse primeiro campo, o ID não pode ser empty. Como ele é numérico, ele não pode nem ser zero. Esse daqui, o nome, então o nome do cliente, quando vier para cá, ele não vai poder ter menos do que 2 caracteres e nem mais do que 70. Caso isso aconteça, essa mensagem vai ser enviada. Informe o nome do cliente de 2 a 70 caracteres. Essa regra aqui, ó, ela já valida o e-mail. Então, ele só vai conseguir colocar na propriedade e-mail um e-mail válido. É esse método que valida. Já nessa regra, que vai fazer o limite de crédito, ele não pode ser vazio, como no caso ele é um decimal. Como que eu sei? Eu sei porque está aqui, ó. Eu declarei isso. Então, ele não pode ser zero. Ele vai ser um número com 10 dígitos e com 2 casas decimais. Bom, está declarado aqui a minha regra. Agora eu preciso usar essa regra. Vou voltar aqui para o design do formulário, vou dar 2 cliques no salvar. Aqui no botão salvar, eu vou fazer 3 coisas. Validar o objeto, salvar o objeto e limpar o formulário. Primeira coisa que eu vou fazer, eu já vou colocar aqui o limpar o formulário. Ficou vermelho porque não existe. Vou colocar essa sub aqui embaixo. Então, é um método que foi implementado através de uma sub. Agora, eu vou fazer o validar o objeto. Então, antes de eu validar o objeto, eu preciso do objeto, que nem tem aqui. Então, aqui em cima, eu vou pegar os dados do objeto. O que eu estou fazendo? Estou instanciando um objeto da classe clientes que tem essas propriedades aqui, dessa classe aqui, ó. E estou transferindo, estou atribuindo os dados do formulário, ó, txt ID, txt nome, txt e-mail, para as propriedades deste objeto. Estou pegando esses campos aqui, o conteúdo deles, e colocando nesse objeto aqui. Agora sim eu vou validar esse objeto, porque o clientes validation, ele valida um objeto clientes. Voltando aqui no form. Então, eu vou validar os dados e vou passar esse objeto clientes para validar. Esse método não existe, vou criar agora. Vou colocar ele aqui. Está implementado como uma função. Então, esse método validar dados, ele vai receber um objeto da classe clientes, está sendo passado aqui, e vai devolver um boolean, um falso ou verdadeiro. Verdadeiro se esses dados estão válidos e falso se eles estiverem inválidos. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo aqui é vendo se esse objeto que foi passado, ele não está nulo, não está vazio. Ele não está, porque eu acabei de instanciar e declarar aqui. Mas, quando você for fazer na realidade, você precisa checar isso. Aí eu declarei
um objeto da classe clientes validação, que é essa classe onde tem as regras, todas as 4 regras, com o nome de validador. Aí, vou chamar o método validate dessa classe clientes validação através do objeto que eu instanciei. E estou passando quem? Estou passando o objeto que eu recebi aqui, que são esses dados. Passando para onde? Para essa classe. Então, aqui é no construtor. Vai passar aqui, ó, e vai fazer essa regra. Essa validação funciona da seguinte maneira. Esse método, ele vai devolver o resultado nesse objeto aqui, que é o quê? É um validation result. Então, eu vou checar se esse resultado é válido. Ou melhor, eu estou checando se ele não é válido. Se ele não for válido, eu vou percorrer os erros. Aqui, ó, eu tenho uma lista de erros. Então, eu estou percorrendo essa lista. Por que uma lista? Porque pode ter dado erro em um lugar, em 2 lugares, nos 4 lugares. Às vezes estou percorrendo e estou verificando só o primeiro erro e já estou retornando falso. Se tiver um campo com erro, ele já vai retornar falso. Eu poderia fazer de outra maneira, mas vamos fazer assim por enquanto. Então, se ele devolver falso, é porque houve um erro aqui, nessa lista. Se essa lista não tiver erro, esse resultado aqui nem vai passar aqui. Porque ele vai ser válido. Então, ele vai retornar verdadeiro que esse objeto está válido. Aí sim, eu vou salvar o objeto. Esse salvar eu nem vou fazer. Só vou fazer assim, ó, uma coisa mais simplesinha aqui. Vou colocar ele aqui, ó. Aqui você põe a rotina sua de salvar. No caso, eu estou retornando verdadeiro, por quê? Porque eu nem estou fazendo a rotina. Por que está vermelho aqui? Ó? Porque ele não está passando esse objeto que ele está pedindo. Esse objeto é esse aqui. É o mesmo que foi para validação. O objeto que foi para validação vai para o salvar. Então, agora eu vou executar. Então, aqui, ó, eu vou clicar no salvar. Ele diz que o ID deve ser informado. Ó. É essa a regra aqui. Viu que estava vazio e ele avisou que precisava informar. Mesmo eu colocando 0, continua falando isso. Se eu colocar 1, vai passar na segunda regra agora. De 2 a 70 caracteres. É o que está escrito aqui, ó. É a mensagem. Ok. Agora é o e-mail. Está vazio. Vou colocar qualquer coisa aqui. Ele não vai passar. Por quê? Porque ele está checando um e-mail válido. Então, agora eu vou colocar um e-mail válido. Agora tem um e-mail válido e ele está reclamando do limite de crédito. Se eu colocar aqui 0, ele vai continuar reclamando. Por quê? Porque não pode ser empty. Empty, nesse caso aqui, não pode ser 0 também. Agora eu vou pôr um número bem grande aqui, ó, com 11 dígitos. Salvar. O limite crédito não pode ter mais do que 10 dígitos no total. Com 2 dígitos decimais, 11 dígitos e 0 decimais foram informados. Veja que eu não falei nada disso aqui, ó. Essas mensagens é automática. Se eu arrumar aqui direitinho, ele vai passar e vai limpar, como se tivesse salvo. Eu vou parar e vou fazer uma mudança. Aqui, vou no validar dados. Eu não vou dar uma mensagem, mas eu vou dar todas as mensagens. Eu vou fazer assim, ó. Aqui, eu vou fazer assim, ó. Eu vou concatenar a mensagem de erro, tudo nesse MSG aqui. Não tem ponto e vírgula aqui, só assim. Eu vou até fazer assim, ó. Vou declarar isso aqui antes. Vem aqui. Então, aqui, ó. Se
o MSG for igual a branco, se ele for igual a branco, é porque não passou aqui nos erros. Eu retorno verdadeiro. Se ele não for branco, é porque entrou aqui. Então eu retorno falso. Só que ainda faltou aqui a mensagem. Qual é a mensagem de erro? É isso aqui, ó. Agora vai dar todas as mensagens de erro ao mesmo tempo. Vou executar. Então, se eu clicar aqui no salvar, o ID deve ser informado. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer quebrar a linha aqui. VB New Line. Para ficar mais legível. Executei novamente. Vou clicar aqui no salvar. A mensagem já veio dos 4 campos, ó, porque nenhum está preenchido. Se eu preencher o ID e o nome, vai vir a mensagem dos outros 2 campos. Posso mandar a mensagem desse jeito, que estou mandando agora, e o usuário vai saber todos os campos que não estão válidos. Então, esse foi o Fluent Validation. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixe o seu like para ajudar o canal, se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.